Olá, boa tarde. Sou o Dr. Antônio Martins Farias e estou aqui mais uma vez para gravar um vídeo, para agradecer primeiramente a Deus e a você, meu amigo, minha amiga, que tem dado seu like, seu dislike. Peço que continue fazendo o mesmo. Passe para um amigo, para uma amiga, para que a gente possa cada vez mais crescer. É com muita satisfação que eu agradeço aos 323 amigos que eu já arrumei. Estou muito feliz, cresci muito nas últimas semanas. Muita gente espontaneamente já escolheram o meu canal. Isso é muito bom. Meu número de visualizações está aumentando. Cada semana aumenta mais. É claro, é proporcional ao número de assinantes, vamos dizer assim, né? Mas também prova que as pessoas estão com carinho, me tratando com carinho e se inscrevendo no meu canal. Isso é muito bom porque prova que o meu trabalho não tem sido inútil, né? Muito pelo contrário, é uma forma da gente trocar ideia, da gente aprender, né? E cada vez mais eu aprendo com vocês, aprendo com os comentários de vocês, com o número de visualização que vocês me dão, porque eu sei que quanto mais pessoas estão vendo é porque está despertando interesse. Só tem uma coisa, pouca gente tem visto, mas tem esquecido de dar o like. O like é fundamental, por quê, gente? Porque é fundamental, porque o YouTube entende que quanto mais pessoas dizendo que gostaram, mais ele repassa. Se você apenas visualiza, mas não demonstra que gostou, que não mostrou a sua satisfação, ele entende que não despertou interesse e o meu vídeo vai para poucas pessoas. Mas tudo bem, eu só estou pedindo, tá, gente? Não esqueça de dar o like, tá ok? Bom, eu vou falando, eu acho que eu descobri, parece um pequeno caminho ainda, eu acho que a gente ainda tem que descobrir muito mais, que os meus vídeos, né, têm sido uma espécie de comentários das próximas notícias, ou vamos dizer assim, da semana, né? Como vocês sabem, meus vídeos de segunda-feira são atemporais, que eles podem ser vistos a qualquer momento, porque são a leitura, constitui uma leitura da Constituição, e isso é muito, muito importante, porque ela mostra, né, interesse, as pessoas estão querendo aprender sobre constitucional. Quarta e sexta, eu geralmente falo mais de política, escolho um tema que eu acho que vai ser, vamos dizer assim, que chamar a atenção para a gente poder, né, trocar a ideia. É importante, nessa semana, nós estamos ainda, não podemos esquecer, né, do episódio, né, Jair Bolsonaro. A gente tem que esquecer Jair Bolsonaro, porque agora o governo é Lula, mas a gente também não pode, porque ele deixou o Jair Bolsonaro, né, irresponsavelmente, não tem outra palavra para, mesmo querendo usar de eufemismo, ele foi muito irresponsável, né? Quando em junho ou julho do ano passado, 2022, ele resolveu, né, tirar a contribuição a CID, COFINS e PIS, né, dos combustíveis, e também, né, avocou na competência dos estados e obrigou quase um tabelamento de alíquota do ICMS. Aí você diz, Antônio, mas você é a favor da cobrança de tributo? Não, eu não sou, mas a gente precisa ter responsabilidade, né? O governante, ele sabe da responsabilidade. O Bolsonaro sabia que quando ele conseguisse, né, tirar o subsídio, o ICMS, o CID, a CID, né, desculpa, não é, porque eu estou separando aqui analogicamente o que é tributo. O tributo é gênero, né, imposto, taxa e contribuição. Contribuição são outra coisa, são espécies, tá? Então a contribuição de PIS, COFINS, né, e CID, elas são receitas que a gente chama de receitas, no popularmente chamado de receita carimbada. Ela vai especificamente para aquela finalidade. Então você pega a CID, né? A CID, você vai aqui, deixa eu ler aqui o artigo 177 da Constituição. Não, vou começar, já que eu estou aqui próximo, eu vou ler aqui o artigo 239, que fala do PIS. Então diz o seguinte, o artigo 239.
A arrecadação decorrente das contribuições para o Programa de Integração Social, criado pela Lei Complementar número 7, de 7 de setembro de 1970, e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, criado pela Lei Complementar número 8, de 13 de dezembro de 70, passa, a partir da promulgação desta Constituição, a financiar, nos termos da lei, o que a lei dispuser, o Programa de Seguro-Desemprego e outras ações da Previdência Social e o abono a que trata o artigo. Quer dizer, o PIS, né, que é fundamental, ele vai, parte dele paga um salário, né, o que chama de 13º salário, aquelas pessoas que ganham até 2 salários mínimos por ano, né, ele tem direito ao PIS, né, o que é chamado 14º salário, e também parte da arrecadação, as empresas recolhem o PIS, parte dessa arrecadação é para pagar o seguro-desemprego, que é fundamental, né, para amparar o trabalhador quando ele está em momento de desemprego. O próprio nome já diz isso. A CID, que é no artigo 177 da Constituição, que o Bolsonaro abriu mão, deixa eu ver aqui, qual a finalidade, né, do 177. Diz assim, né, o artigo 177 da Constituição, o parágrafo 4º, está lá dizendo, a lei que institui a contribuição de intervenção no domínio econômico relativa às atividades de importação ou comercialização de petróleo, seus derivados, gás natural e seus derivados, álcool, combustível, deverá atender os seguintes requisitos, né? A alíquota pode ser alterada sem interferência do Congresso Nacional, porque através de decreto o presidente da República pode fazer. Né? Diferenciação pelo uso do produto, ele pode ter uma alíquota que incide sobre o gás, outra que incide sobre o combustível, assim, essa é a realidade. Em grosso modo, rapidamente. Né? Agora, diz assim, os recursos arrecadados serão destinados, né? Aí que é a importância, né? O inciso 2 do parágrafo 4º do artigo 177 da Constituição. Inciso 2, os recursos arrecadados da CID, né? Que não está escrito, mas eu estou impondo, a palavra da CID é minha, são destinados ao pagamento de subsídios, né, e a preços de transporte de álcool e combustível, gás natural e seus derivados, e derivados de petróleo, ao financiamento de projetos ambientais relacionados com a indústria de petróleo e do gás, e financiamento de programa de infraestrutura dos transportes. Quer dizer, ele tira de um lado, quando ele tira a CID dos combustíveis, ele baixa a gasolina na bomba, mas em compensação, ele quebra lá o sistema de subsídio de transporte. Você sabe que o Brasil é um país gigante, não tem estradas de ferro, 99%, desculpa se eu estiver mentindo, do transporte no Brasil é feito transporte rodoviário, então tem que ter subsídio para, imagine, uma cidade como, chega um navio de petróleo no Recife, né? Aí esse petróleo de combustível passa pela refinaria, se estiver funcionando, espero que esteja. Essa refinaria prepara a gasolina, vai levado para Petrolina, são 400 ou 570 quilômetros de estrada de rodagem. Então, se tivesse um trem, obviamente ficava mais barato. Então, o governo precisa ter responsabilidade. Vamos tirar os impostos. Gente, tirar imposto sem fazer um planejamento é uma expressão esdrúxula, mas popular, descobrir um santo para cobrir outro. Então, a irresponsabilidade do governo Bolsonaro não pode ser afastada. Né? Não pode ser afastado, porque ele foi irresponsável, ele tirou os impostos, mas prejudicou o quê? A saúde, prejudicou o seguro-desemprego, porque as pessoas não têm recurso. Aí o que acontece? A pessoa está desempregada, pede seguro-desemprego, atraso de 6 meses, atraso de 1 ano, porque não tem recurso para pagar, porque eles foram destinados porque não tem, porque acabou com a CID. Com o PIS, por exemplo, da arrecadação do PIS sobre os combustíveis. Então, é uma arrecadação fabulosa, né? E ele abriu mão também, por lei, ele tirou dos estados, né? Eu sei que os estados podem até exagerar na cobrança de ICMS, eu sei que é o imposto principal dos estados, é um imposto complexíssimo. As pessoas toda hora falam em reforma tributária, não haverá reforma tributária se não houver uma unificação da legislação do ICMS. Porque são 27 estados, cada estado tem da sua legislação, cada estado tentando abraçar para si a maior receita, porque é a principal receita dos estados.
Então o governo Bolsonaro foi irresponsável em fazer isso. Claro, ele baixou a inflação, baixou, mas uma hora isso tem que bater, impactar em algum momento. Agora, assume o governo Lula. Se fosse o Bolsonaro, ele teria que tomar a mesma medida que Lula toma, que o Lula está tomando agora, que é o ministro Haddad, dizendo que volta a partir de 1º de março, né, que é exatamente no dia que esse vídeo vai ao ar, que é amanhã. Eu estou gravando hoje, dia 28 de fevereiro, mas amanhã, a partir de 1º de março, ele já tem que cobrar, incidir os impostos federais nos combustíveis. Gente, vamos lá. É claro que eu não sei, eu não conheci, eu não li a matéria ainda, mas eu só quero, não é fazer, você está defendendo Lula. Não, não estou defendendo Lula, mas o Lula, pelo menos nesse aspecto, ele está mostrando que tem responsabilidade. O ministro da Fazenda, o Haddad, precisa de realmente dizer, olha, vamos cobrar, a gente não aguenta mais, porque são 7, 8, 9 bilhões de reais que o governo não pode abrir mão. País que tem a carência de saúde como nós temos, depois de uma Covid-19, nós temos milhares de pessoas na fila, pessoas morrendo por falta de operação, né? Ainda há pouco eu estava lendo no Estadão, uma fonte, usando como fonte o Estadão, né? 13 milhões de brasileiros, né, são, vamos dizer assim, portadores, né, a palavra não é muito adequada, de doenças raras, que não têm reconhecimento da medicina e que não tem cura, mas essas pessoas são 13 milhões, é muita gente. Então, a gente precisa de investir muito em área de saúde, e só tem um jeito do governo investir, gente, através do tributo, através do imposto. Agora, o que a gente precisa de criar uma responsabilidade no brasileiro, nós brasileiros, precisamos de ter responsabilidade. Criticar ao mesmo tempo o governo Lula, o governo Bolsonaro quando ele erra e também elogiar quando ele acerta. E ter a responsabilidade do seguinte: se você votou num deputado que ele defende que o governo não deve cobrar o combustível, o tributo sobre a gasolina, sobre o óleo diesel, sobre o gás, não vote mais nesse deputado, porque ele é um mau caráter. Ele sabe muito bem do que está falando. Quando você tira o imposto de um produto, há claramente uma decadência no outro setor. Vai faltar o quê? Se eu tiro o dinheiro dos combustíveis, o tributo dos combustíveis, vai faltar na saúde, vai faltar recurso na educação. Porque não existe uma fonte, o governo não faz dinheiro assim chovendo, não chove o dinheiro. O dinheiro que o governo tem é através dos tributos que o povo paga. Então é preciso ter responsabilidade. O aumento, a cobrança do tributo aos combustíveis, né? Vai aumentar os preços vai. Irá sim haver aumento de combustível, da gasolina. Agora, o óleo diesel, vamos ver se o governo vai penalizar da mesma forma. Eu acho que ele vai tributar de forma diferente. O óleo diesel com um valor, uma alíquota, a gasolina por outra. Porque, gente, convenhamos, o óleo diesel aqui é a mola mestra que transporta os passageiros do Brasil e as compras, as cargas. A gasolina, quem paga é a classe média rica que tem carro. Então a gasolina ela não pode ser de graça, nem subsidiada. Nós temos que entender que subsídio ela tem que ser estudado no Brasil, é parte da seriedade do governo. O governo tem que dizer para a sociedade, olha, estamos com dificuldades, precisamos de cortar gasto nisso. Essa questão de subsídio tem que ser revista, porque o subsídio ele não pode ser doado assim a bel prazer. O subsídio que é? O governo incentiva, ele diz assim, olha, você consuma gasolina que eu vou lhe cobrar menos. Quem tem gasolina, gente, é quem tem carro, é quem é rico. Pode pagar um preço maior. E não, é melhor pagar um pouco mais pela gasolina, mas ter o hospital, ter o posto de saúde para atender a pessoa carente. Né? A gente não pode entrar nessa, que eu sei que eu não quero mudar de assunto, mas para fechar o meu pensamento, né? Agora como a gente estava vendo esse desastre lá em São Paulo, e depois se constata que uma elite rica lá de condomínios, né, interferiu de forma direta para que não se construísse casa para as pessoas carentes, pessoas pobres. Você vê, a gente não pode entrar nessa, isso é falta de responsabilidade. Eu acho que o governo tem que construir casas populares junto com casas de ricos e que o governo tem que dar segurança. E para isso tem que cobrar o tributo. Eu parabenizo o governo Lula, que sou um crítico, serei crítico do governo Lula. Muitas vezes quando ele errar eu vou criticar, por exemplo, critico essa briga dele com o Banco Central,
Acho que ele está errado. Agora, também ele precisa já com 2 meses de governo, ele precisa de sair do palanque e governar para todos os brasileiros. Ele não pode ficar somente governando para o PT, como ele está fazendo, né? Como ele está fazendo agora com o setor do terceiro setor, a Codevasf, Pernambuco, parece que ficou uma pessoa ligada, o presidente ligado a Arthur Lira, porque Arthur Lira vai dar suporte para ele lá na Câmara, enfim, isso é que não pode. O Estado tem que ter responsabilidade, e o político que diz, queremos que baixe o preço, que mantenha o subsídio do combustível, esse político é um irresponsável e você não vote mais nele, porque ele não merece o seu voto. A gente tem que votar em alguém que saber que, olha, o imposto, eu sei que vocês não vão concordar comigo, mas da forma filosófica, da forma tributária, da forma cientificamente falando, o imposto é um direito nosso. Quando a gente paga o imposto, quando a gente paga o tributo, vamos de forma mais assim específica, tributo, como eu falei já nesse vídeo, é a origem, né? Então nós temos no Brasil os seguintes tributos, né? Imposto, taxa, contribuição de melhorias e as contribuições sociais, né? Então, são espécies, né? Tributo é gênero e imposto, taxa, contribuição de melhorias e as contribuições sociais são espécies, entendeu? Então, o que acontece? As contribuições são destinadas, são as receitas destinadas especificamente para um determinado setor. Por exemplo, PIS, COFINS, para a saúde, para financiar o seguro-desemprego, que parte vai também para a Previdência Social, para a assistência social, né? A CID vai para subsidiar os transportes de combustíveis, melhorar a situação do meio ambiente em regiões onde tem exploração de petróleo, porque onde tem exploração de petróleo, querendo ou não, há um desgaste ecológico e você tem que recuperar essa terra. Então, é necessário. Então, o imposto, o tributo faz parte de um direito nosso. A gente tem o direito de pagar o tributo, né? Infelizmente, as pessoas entendem o contrário, entendem como uma obrigação de pagar. De fato, o imposto é compulsório, é obrigado, mas filosoficamente, gente, e cientificamente, o tributo é um direito que o cidadão tem que pagar uma parte, autorizar, né, o Estado a arrecadar parte de seu patrimônio para melhorar as condições de vida das pessoas. E a gente vive numa coletividade, todos os brasileiros, segundo a nossa Constituição, pelo menos formalmente, né, todos somos iguais perante a lei. A gente sabe que não é. Materialmente, a gente sabe que o Brasil é um país muito injusto, um país muito desigual. Mas a gente tem que entender que isso um dia a gente acaba com essa desigualdade quando todo mundo tiver essa consciência que eu estou passando para você, que não posso criticar o presidente Lula, porque infelizmente vai aumentar, cobrar o imposto sobre os combustíveis, porque irresponsavelmente o governo Bolsonaro, tentando se reeleger, o fez lá em 2022, o que acarretou, sem dúvida, prejuízo imenso para todo o povo brasileiro. Ok? Muito obrigado e até a próxima.